Olá, bom dia a todos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este encontro em volta da Palavra do Senhor. Estamos iniciando uma nova semana nesse domingo que Deus tem nos dado. Eu espero que você tenha tido uma semana abençoada e rogo a Deus que esta nova semana que iniciamos hoje seja uma semana de muito louvor, muita adoração e muita bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu quero orar nesse primeiro instante, quero convidar você a se colocar contrito, contrita diante do Senhor. E vamos falar com o nosso Pai agora. Bendito Deus, nosso Pai, que está nos céus. Santificado seja o teu nome, aqui na terra como é no céu. Obrigado porque o Senhor está conosco a cada dia e receba o nosso louvor, a nossa adoração. Declaramos que só o Senhor é Deus, declaramos que tudo vem do Senhor e por isso somos gratos ao Senhor. Peço a tua bênção sobre o teu filho, sobre a tua filha, que está participando desse momento de devoção ao Senhor. Que a tua graça, a tua misericórdia sejam abundantes na vida de todos os teus filhos e filhas que estão agora, ó Deus, buscando a tua presença, que estão, ó Deus, agora erguendo a sua voz, o seu pensamento ao Senhor. Receba a nossa oração, pois a fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Nos alegramos sempre com aqueles que se alegram. A Bíblia manda isso. Choramos com aqueles que choram. Nos alegramos com a irmã Creuza, esposa do Daniel. Ela completou aniversário no dia 1º. Parabéns, irmã Creuza, e parabéns ao Luciano, esposo da Ana Priscila, que também no primeiro dia do ano completou mais um aniversário. No dia 2, o nosso irmão Arlindo Lopes, esposo da nossa irmã Cecina, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deste servo, cuidando dele, com a sua saúde agora debilitada, mas que a graça de Deus se revele na vida do irmão Arlindo. Também nos alegramos com a Joyce, a filha da Valdereza e do Jorge. Ela completou aniversário no dia 4. Que todos os aniversariantes, que se você não está nessa lista, receba também os parabéns e a bênção do Senhor sobre a sua vida. Continuamos orando pelos enfermos, aqueles que você já conhece, a irmã Neuza, enferma em sua casa, o irmão Luiz Vaz no seu tratamento, outros irmãos que têm sido acometidos pela Covid. E isso é importante, estarmos juntos em oração sempre, orando pela nossa nação, orando pela nossa cidade, orando por esse novo ano que estamos iniciando, que esta pandemia logo vá embora, a vacina venha, mas acima de tudo que o cuidado de Deus, a proteção do Senhor esteja sobre cada um de nós. E por isso, continue na sua oração, continue orando, sempre intercedendo por aqueles que precisam, por aqueles que necessitam, mas também intercedendo pela sua vida. E nós vamos orar mais uma vez. E eu quero convidar você, com este coração grato, colocar-se na presença do Senhor. Pai, obrigado mais uma vez. E como é bom falarmos com o Senhor, esse livre acesso agora, através de Jesus, podemos confiantemente entrar na tua presença. Eu me alegro, ó Pai, com os irmãos que completaram o aniversário durante a semana que passou, desde o dia 1º. A irmã Creuza, o Luciano, ó Deus, o irmão Arlindo, a Joyce, ó Deus, que a tua bênção se revele na vida deles e em toda a sua família. Continuo orando, ó Pai, intercedendo pela vida da irmã Neuza, Luiz Vaz no seu tratamento, tantos outros enfermos da nossa igreja que precisam da graça do Senhor. Aqueles servos e servas de mais idade que não podem comparecer ao templo, que a tua presença, ó Deus, enche a vida deles com alegria e renove o ânimo e a esperança. Fala conosco mais uma vez nesta manhã e que este domingo seja coroado de bênçãos e que à noite no culto, ó Deus, também possamos
colocar a nossa vida no teu altar. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado sobre o Salmo número 51. Terminamos o ano, mas não terminamos o Salmo. E precisamos terminar esse Salmo. Um Salmo que tem nos abençoado. Um Salmo que mostra arrependimento, o consolo de Deus, a presença de Deus. E um Salmo de Davi. E essa história de Davi nos inspira, nos alimenta e ela fala ao nosso coração para que nós possamos sempre vigiar e orar. Quem sabe a nota predominante desse salmo para mim e para você: vigie e ore. Mesmo os servos que foram abençoados com as mais ricas bênçãos do Senhor, como Davi, não estão livres da tentação. Não estão livres de cair no pecado como Davi caiu. Ele foi alertado e advertido por Natã. Agora, o importante em tudo isso, a lição maior desse salmo, ele reconheceu o seu pecado. Eu e você, quando caímos em pecado, quando desobedecemos a Deus, quando deixamos de fazer aquilo que agrada o coração de Deus, nós devemos reconhecer o nosso pecado. Ele disse: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Como é difícil reconhecer o pecado, mas Davi fez isso e ele reconheceu o pecado. Mas além de reconhecer, ele confessou o pecado. Ele diz: contra ti somente pequei, fiz o que aos teus olhos é mal. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, nós precisamos confessar o nosso pecado e suplicar a Deus o perdão. Tem misericórdia de mim, ó Deus. É uma oração que nós devemos fazer sempre. Deus tenha misericórdia de nós. Ele vem e nos alcança porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Depois do reconhecimento do pecado, da confissão e da súplica, Deus vem e o encontra, o perdoa e dá novamente a ele a alegria da salvação. Sabe por quê? Porque o pecado tira de nós a alegria da salvação. E agora Deus restaura a vida de Davi. Eu queria ver com você nesta manhã o verso 16 até o verso 19 desse salmo. Ele diz assim: porque não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Tu não te comprazes em sacrifícios. Sacrifícios são o espírito quebrantado. Há uma lição importante nesse verso que nos ensina que o ritual, aquilo que fazemos para Deus, sem arrependimento, sem um coração puro e genuíno, tudo é inútil. Não adianta. Todo sacrifício que nós dizemos que são sacrifícios para Deus, sem um coração puro e genuíno, não adianta. E é impressionante como Isaías, ele coloca a palavra de Deus àquela nação que errou e pecou, Israel. E Deus chega para aquela nação e diz assim: basta de trazer-me oferendas sem sentido, elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações, não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias. Todas sempre são repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova, as vossas festas fixas, eu as tenho detestado.
Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as vossas mãos, eu esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porque as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Meus irmãos, o ritual, o nosso culto, a maneira como cultuamos a Deus, os nossos cânticos, as nossas orações, os nossos ajuntamentos, sem um arrependimento genuíno e um coração puro diante de Deus, é inútil, tudo é vão. Tudo é vão. Mas Davi, ele diz, agora se você chega com o coração correto diante de Deus, uma atitude correta diante dele, os sacrifícios são aceitáveis. Tudo aquilo que fazemos para Deus, as nossas ofertas, as nossas ações sociais, quando chegamos para Ele com uma atitude correta de coração, Ele recebe. Davi, ele mostra àquela nação que o favor que eles achavam que recebiam de Deus, simplesmente porque eles faziam os sacrifícios e os ajuntamentos. Simplesmente porque eles diziam que eram filhos de Abraão e tudo o que eles faziam Deus aceitaria? Não. E Deus diz não. Se o coração de você não for puro diante de mim, um coração contrito e humilde, tudo isso é vão. Eu rejeito. Como Paulo disse àquela igreja em Corinto, quando vocês se ajuntam para mal, porque é discórdia entre vocês. E é um desafio para nós, os nossos ajuntamentos, mesmo agora, com toda a dificuldade da pandemia. Quando voltarmos livremente ao templo, os nossos ajuntamentos nas nossas casas, nossas reuniões, se não houver um coração contrito, tudo é inútil. E Davi diz que nada mais é necessário por parte do pecador do que ele se colocar diante de Deus, suplicando a misericórdia divina. E é interessante que no texto ele fala sacrifícios, no plural, dizendo que o sacrifício do arrependimento, sim, esse é suficiente para Deus. Sacrifício do arrependimento. Por isso Paulo aos Romanos, no capítulo 12:1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo faz um contraste com os sacrifícios mortos dos animais, mas ele diz agora, Cristo, sacrifício maior na cruz, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, você pode agora fazer um sacrifício, sim, mas não um sacrifício morto, um sacrifício vivo, colocando a sua vida no altar do Senhor. Ah, meus irmãos, o sacrifício que agrada a Deus é a nossa própria vida ofertada no altar. E eu lembro deste cântico que cantamos muitas vezes: vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Esse é o desafio para mim e para você, a cada dia, colocarmos a nossa vida, tudo aquilo que somos e temos, no altar do Senhor, para que Ele nos use para a Sua glória, para a honra, para testemunho. E lá no verso 18 ele diz então: abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Ele diz agora: o meu pecado entristeceu e foi um mau exemplo para os meus súditos, para aqueles que estavam comigo no palácio, para os meus familiares. Na verdade, o meu pecado como rei foi um escândalo para toda a nação de Israel. Mas eu peço perdão
E eu peço que o Senhor venha reedificar os muros de Jerusalém. O muro da confiança, o muro da alegria que eles perderam por causa do meu mau exemplo. Venha, Senhor, e restaura isso na vida deles. Abençoa Sião, abençoa Jerusalém, a minha nação, a minha cidade Jerusalém. Deus abençoa. Eles ficaram enfraquecidos, eles ficaram, ó Deus, abatidos por causa do meu pecado. E agora vem e edifica esses muros e restaura tudo na vida deles. Ah, meus irmãos, é uma lição para a gente. Muitas vezes o nosso erro, o nosso pecado, por omissão, deixar de fazer, ou fazendo coisas erradas, nós achamos que é um pecado que atinge só a nossa vida e Deus. Sim, primeiramente é um pecado contra Deus. E Davi disse, contra ti somente pequei. Mas o nosso pecado, ele afeta aqueles que estão ao nosso redor. O nosso pecado, ele influencia as pessoas que estão ao nosso lado. E muitas delas ficam abatidas, caem, se prostram e não se levantam mais. Quantas histórias que conhecemos de irmãos que antes andavam conosco, que andavam nas igrejas, participavam dos cultos e abandonaram por causa do mau exemplo e do pecado de muitos. É um desafio para cada um de nós. E Davi diz então, Deus, reconstrua tudo isso na vida desse povo. Edifica Jerusalém. A gente vai fazer um templo depois onde o teu nome vai ser exaltado. Edifica, edifica. Mas lá no verso 19, ele diz, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Parece que há uma contradição, uma aparente inconsistência nesse versículo. Lá no primeiro ele diz, tu não te agradas de sacrifícios. E agora ele diz, te agradarás de sacrifícios. Quando o coração é puro, quando a mente é purificada e santificada, Deus aceita tudo aquilo que nós fazemos. Ele declarou que os sacrifícios não têm valor quando eles são considerados em si mesmos. Mas agora, ele reconhece que eles são aceitáveis a Deus quando vistos como expressões ou símbolos da nossa fé, penitência e ação de graças. Toda a ação social que nós fazemos, se não for movida pelo amor a Deus e para a glória dele, não tem sentido. E ele diz então aqui, então te agradarás. Ele fala em sacrifícios de justiça, isto é, justificados por Deus, em conformidade com os mandamentos do Senhor. E sempre surge uma pergunta, pastor, por que os sacrifícios no Velho Testamento? Primeiro, era um perdão provisório para o pecado. Era uma promessa de perdão de Deus, esse Deus que não pode mentir. Uma promessa que é tão boa como o próprio perdão, mas somente se você verdadeiramente crê em Deus. Fé, Abraão, lá no Velho Testamento, fé, justificado pela fé. Os sacrifícios eram uma percepção do horror do pecado. Você imagina animais sendo sacrificados, sangue, coisa horrível, para mostrar àquele povo o horror do pecado. Eles proviam, contudo, muito mais do que apenas a sensação do pecado. A sensação do perdão do pecado. Aqueles sacrifícios, eles eram também para instruir o povo, para mostrar àquele povo que Deus necessitava vitalmente de um sacrifício maior, para que eles entendessem que eles precisavam resolver a situação do seu pecado. E por isso Jesus veio. E quando Jesus aparece, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era um perdão provisório para o pecado, era para mostrar o horror do pecado,
mas era para mostrar também a necessidade de um sacrifício maior. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na multissabedoria de Deus, aqueles sacrifícios de animais podiam dar aos israelitas uma segurança do perdão de Deus. Sim, ensinava a eles a necessidade de um sacrifício, mas também de um sacrifício maior que viria em Cristo Jesus. E glorificamos a Deus por Jesus, que morreu na cruz e entregou-se por mim e por você, para que o seu pecado e o meu pecado fosse perdoado. Miqueias, ele pergunta, lá no capítulo 6, no verso 6 a 8, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? E é uma pergunta, como eu vou me apresentar ao Senhor? O que o Senhor quer de mim no culto, na minha casa, na igreja, ou em qualquer lugar? E ele diz ali, eu virei perante a Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? É a pergunta de Miqueias. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele pergunta isso e Deus responde, ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O que Deus pede de nós? Que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Isso que Deus quer de nós. E Miqueias pergunta, 10.000 ribeiros de azeite? Milhares de bezerros de um ano? E Deus responde, eu quero que você ame a justiça. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo na cruz. Somos considerados justos agora. E devemos amar a justiça. Que ames a beneficência, estender a mão ao próximo. Estender a mão ao próximo. Mas ele diz também, andes humildemente com o teu Deus. Que desafio para nós nesse ano, é ou não é? Andarmos humildemente com o nosso Deus, com o nosso Deus. E fica uma pergunta, quando somos aceitos por Deus? Quando? Quando as nossas ofertas são aceitas por Deus? Quando tudo o que oferecemos é oferecido com o coração puro ao Senhor. Quando nós somos aceitos por Deus, primeiramente, as nossas ofertas são aceitas por Ele. Tudo aquilo que fazemos é aceito por Ele. Os nossos cultos, as nossas celebrações, os nossos ajuntamentos, todos eles são aceitos por Deus, porque, primeiramente, nós devemos colocar a nossa vida diante dEle com pureza e santificação e sermos aceitos por Ele. Então Davi diz, então te agradarás. Quando chegamos a Ele com o coração puro, Ele vai se agradar dos nossos sacrifícios de justiça. Devemos então fazer as mais ricas ofertas que estão em nosso poder. Quando somos purificados e perdoados, então vamos ofertar. Mas que tipo de oferta? Sacrifícios de animais? Não mais. O sacrifício maior foi feito, mas nós podemos ofertar o nosso tempo a Deus. Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor para ouvir a voz do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para discipular alguém, para ensinar a palavra de Deus a alguém? Quanto tempo você tem dedicado a Deus, cultuando ao Senhor na sua casa, cultuando ao Senhor no templo? Quantos têm aproveitado esta pandemia para uma comunhão maior com o Senhor? Que coisa linda! Mas quantos têm aproveitado esta pandemia como desculpa para não ir no templo, como desculpa para não falar de Jesus, como desculpa para não ter comunhão com Deus? Ofereça ao Senhor os seus talentos.
tudo aquilo que Deus tem dado para você, os dons que Deus tem dado para serem usados na obra do Senhor, no culto ao Senhor, os músicos, aqueles que cantam. Ofereça isso ao Senhor, o seu talento na obra do Senhor, no trabalho dele, tanta coisa precisa ser feita. Coloque diante do Senhor a sua influência, os seus relacionamentos, que sejam relacionamentos quando Jesus vai ser mostrado às pessoas através do teu exemplo, da tua palavra. Coloque e ofereça ao Senhor a tua influência. Coloque e diante do Senhor, no altar do Senhor, toda a sua vida. É o desafio, essa obediência santa. Sacrifícios por inteiro, não sacrifício pela metade. Não meras ovelhas, mas novilhos. Novilhos. Primeiramente, buscai o reino de Deus e a sua justiça. É isso que Deus quer. Zelo pelas ordenanças divinas. Ele coloca ali, sobre o teu altar eu vou oferecer. Ordenanças divinas. Você já aceitou a Cristo? Já entregou a sua vida? Você precisa ser batizado. Você já é batizado, membro de igreja, precisa participar da ceia do Senhor. Participar da ceia do Senhor. Deus então vai se agradar dos nossos cultos, das nossas celebrações, dos nossos ajuntamentos, e sonhamos com esses ajuntamentos, porque Davi diz, então te agradarás. E Deus vai se agradar do nosso ajuntamento, porque vem dos seus próprios redimidos. Quando o ajuntamento é feito por pessoas que buscam ao Senhor com o coração, arrependidos, Deus recebe. Esse ajuntamento é feito no nome do Senhor. Esses sacrifícios de justiça, Deus aceita e Deus recebe. Que esse seja o desafio para você. Como é que está o seu culto ao Senhor? Como é que está o seu culto ao Senhor na sua casa, com a sua família? O seu culto individual? Como está o seu culto no templo? Pastor, eu não posso ir, então faça na sua casa. Pastor, eu posso ir, então vá, participe do culto. Mesmo nesta pandemia, com todo o cuidado, todos os procedimentos da saúde, participe. Como estão os cultos na sua vida? O melhor sacrifício é a sua vida no altar do Senhor. E o meu desafio é que este ano seja um ano de vitórias na sua vida, de vida abundante no Senhor, quando a sua vida vai estar colocada no altar do Senhor, e creia nisso, as demais coisas vos serão acrescentadas. Todos os teus sonhos, todos os teus planos, todas as tuas ambições para esse novo ano, tudo vai vir do Senhor, quando em primeiro lugar você colocar o reino do Senhor e a sua justiça. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Uma semana abençoada, um domingo de bênçãos. E que possamos celebrar Deus à noite no culto presencial lá no templo e no culto pela internet na sua casa, se você não pode participar lá no templo. Mas que a bênção de Deus e a nossa vida entregue a Ele no seu altar seja como um cheiro suave que levanta o trono da graça de Deus, e Deus recebe. Ele recebe e derrama da sua bênção sobre o seu povo. Que Deus assim nos abençoe. Fica com Deus e vamos orar agradecendo mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. E queremos ofertar a nossa vida agora no Teu altar. Perdoa quando erramos, perdoa quando deixamos de fazer o que o Senhor quer, mas receba agora a nossa vida. Purifica o nosso coração e a nossa mente, para que possamos chegar ao trono da Tua graça e sermos recebidos pelo Senhor. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus. Bom domingo
Boa semana.